Perfeito. Ok, meus irmãos, bom dia, saúdo a todos, espero que todos estejam bem. Hoje nós temos o prazer de receber nosso respeitável irmão Manife Antônio Torres Júlio. Eu lerei rapidamente uma parte do currículo vitae do nosso irmão, farei como os irmãos ingleses, depois farei etc, etc, etc. O nosso irmão Manife é advogado, é membro da Augusta Respeitosa Simbólica Major Cícero Marques 64, que trabalha sob os auspícios da Grande Loja do Paraná, é membro efetivo do Supremo Conselho do grau 33 do rito escocês antigo aceito, é o soberano grande inspetor litúrgico da primeira região do Paraná, é membro desde a fundação da 4 Conat 333, ele é o representante da Grande Loja do Paraná, Comissão de Cultura da CMSB, é passado grande secretário de Relações Exteriores da Grande Loja do Paraná e passado secretário de Relações Exteriores da CMSB, etc, 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 como dizem os nossos irmãos ingleses. Respeitável irmão Manife, seja bem-vindo como palestrante, como conferencista, a falar sobre a história da maçonaria no Paraná. Tem a palavra, meu irmão. Meus irmãos todos, a glória do grande arquiteto do universo. Por uma iniciativa do irmão Alexandre, nós estamos, em alguns estados, preparando um apanhado na formação da maçonaria nos seus estados. Eu, auxiliado pelos irmãos da Grande Loja, pelo escritor maçônico, o irmão Wilson Toledo, e por um pesquisador que acabou de editar um livro a pedido da Grande Loja sobre a história da Grande Loja, o Lúcio Neves, com o apoio do secretário de Cultura do Grande Oriente do Paraná, o irmão Rogério da Cruz Carvalho, e com o apoio do grande secretário da Curatoria Histórica do GOB Paraná, irmão Hamilton Júnior, e muitas informações que nós temos na biblioteca do irmão Hércules Espoladori, consultas na Comag. Fizemos uma compilação histórica dos principais fatos, como se desenvolveu a evolução da maçonaria no estado do Paraná. Tem um passado glorioso, a formação, os irmãos vão verificar que passou por diversos momentos cruciais, mas estamos hoje de uma forma muito harmônica, em crescimento. Aqui no Paraná, hoje, nós temos 14.500 irmãos nas 3 potências regulares, 14.700 irmãos nas potências regulares, e temos um convívio interno, externo, bastante harmônico, produtivo e evolutivo. Vamos lá. Decorridos poucos anos da proclamação da independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, ainda sob a égide da província de São Paulo, a comarca de Coritiba, foi fundada em Paranaguá, no nosso litoral, a primeira loja, a União Paranaguense, número 38, numeração do GOB, em 23 de março de 1837, e aí começou efetivamente a obediência do Grande Oriente Brasílico, que é o atual GOB, né? Então, a única potência maçônica existente no Brasil. Em Curitiba, no dia 1º de abril de 1845, foi fundada a loja Fraternidade Curitibana, número 75. E em Morretes, lá no litoral, a Conciliação Morretiana, em junho de 1847. Em seguida, nova loja foi criada, a Candura Curitibana, muito provavelmente em 1850. Não temos um registro exatamente preciso da sua fundação, não temos datas. Contando dos seus registros, 1855, os obreiros dessa oficina fizeram uma doação do terreno e do próprio templo onde se encontrava localizada essa loja Candura Curitibana. Se ofereceram essas instalações para a criação da Santa Casa de Misericórdia, doaram o seu patrimônio para a Santa Casa de Misericórdia.
Alguns dados são um pouco imprecisos, mas todos eles foram checados nessa pesquisa histórica, junto à própria Santa Casa de Misericórdia, no qual a ação social das potências voltam-se bastante em colaborar, e há uma respeitabilidade muito grande da maçonaria paranaense perante todas as administrações da Santa Casa de Misericórdia, que hoje está em pleno força e vigor, atendendo o Estado todo e com muitas que hoje conta com 171 anos em atividade. Em 29 de agosto de 1853, por meio da Lei 704, o imperador Dom Pedro II elevou a comarca de Curitiba à categoria de província, com a denominação de Província do Paraná, que teve a cidade de Curitiba, que somente em 1912 passou, com a mudança ortográfica, a se chamar Curitiba, mas ainda com Y. 3 anos depois, em 1915, passou a ser Curitiba, muito pinhão. A partir da emancipação política territorial independente, surgiram outras lojas maçônicas, dentre as quais a Fraternidade Paranaense de Paranaguá, constituída em 5 de maio de 1864. A perseverança, meus irmãos, aí um detalhe bastante importante, um grande destaque, a perseverança foi apontada a primeira loja do Brasil e primeira instituição no Paraná a se empenhar pela luta pela abolição da escravatura e pela libertação dos escravos, reunindo recursos continuamente para a compra de cartas de alforria dos escravos negros. Há registros disso em balaústres, em diversos balaústres pesquisados lá na Perseverança. Que tivessem nos seus negócios relações com a posse de mão de obra escrava. Então, tinha algum contato, foi completamente abominado. E essa loja está ainda em funcionamento, lá em Paranaguá, com 168 anos, em plena atividade. A partir de então, muitas lojas foram fundadas. No período de 1853 até 1889, que é o fim da República, o primeiro deles compreende o lapso temporal que vai da emancipação política, 1853, até a proclamação da República. Nesse intervalo, as oficinas que foram constituídas se segmentaram basicamente em duas tendências, isso é a história da maçonaria no Brasil. As vinculadas ao Grande Oriente do Brasil, chamado de Lavradio, aludindo ao logradouro, né? Lavradio, e as que se vincularam ao Grande Oriente do Brasil dos beneditinos, divisão do Góbida, efêmera duração. Né? No Grande Oriente do Brasil, do Lavradio, duas lojas foram constituídas, a Fraternidade Paranaguense, no Oriente de Paranaguá, que recebeu a Carta Constitutiva em 1860, e a Fraternidade Castrense, a 150 quilômetros aqui de Curitiba. Com esta, começava a haver uma expansão da ordem para as localidades fora de Curitiba e litoral. Já começou a avançar fronteiras. Do Grande Oriente do Brasil, dos beneditinos, que também se chamou Grande Oriente Unido, saíram 9 lojas. A Perseverança, já citada, que depois foi ao abrigo do GOB, recebendo o número que ostenta até hoje. Considerada a mais importante loja do período provincial, justamente pela atuação abolicionista e também ações objetivando a República. Em 13 de abril de 1869, houve a fundação, marquem esse nome, meus irmãos, Estrela de Antonina, que também é lá do litoral, que se manteve no GOB até a cisão de 1973, na qual resultou a criação dos Grandes Orientes Independentes,
E esta loja, lá em 1973, se desligou do GOB e passou a integrar como loja número 1 o GOB, Grande Oriente Independente. Em Morretes, também lá no litoral, originou-se a loja Modéstia de Morretes. 1873, o nome alusivo à data de fundação da loja de Curitiba, a loja 27 de dezembro, também uma loja muito importante na história que evolui. Inicialmente foi subordinada ao GOB do Lavradio, mas depois alinhou-se nos beneditinos. Na sequência, 4 lojas foram constituídas no interior, que até então somente havia a de Guarapuava e a de Castro. Assim, em 12 de setembro de 1874, foi fundado a Estrela do Paraná, no oriente de Ponta Grossa, depois Virtude de Campo Largo, minha terra natal, no oriente da Lapa, Santo Antônio da Lapa, e no ano de 1902, período importante. Essa loja se integrou ao Grande Oriente Independente do Paraná, mas acabou terminando abatendo colunas. Nesta lista de lojas extra Curitiba Litoral faz parte da Fraternidade Castrense, que juntamente com a Filantropia Guarapuavana e Estrela da Antonina, como já disse, se mantém em atividades atualmente. E por último, fechando o período de 1889, as últimas lojas constituídas. A loja do GOB, Apóstolos da Caridade, iniciou nos beneditinos e após período de muitos debates, ingressou no Lavradio. A partir de 1902, estabeleceu-se no Grande Oriente Independente, mas em 1908 suspendeu seus trabalhos, ficando inativa até 1963. Nesse ano, ela retornou sob os auspícios do Grande Oriente do Paraná, no ano de 1995, retornando ao GOB. Não sei se estou atropelando muito, tá? A compreensão dos irmãos. A segunda loja é a Concórdia, número 4, constituída em 1877, que terminou seguindo o rumo semelhante ao Apóstolo da Caridade, fazendo parte do Grande Oriente Independente do Paraná, e depois Grande Oriente do Paraná, e por último, retornando ao GOB. Muitas outras lojas se fundaram no GOB, retiraram-se para os estaduais e depois reingressaram ao GOB. Essa sistemática, meus irmãos, vamos ver na sequência, os irmãos mas mantinham-se na confederação do GOB. Isso somente ocorreu a cisão total, quando houve a cisão dos Grandes Orientes Independentes, em 1973, quando passaram-se a ser independentes, como uma potência independente, porque ora eles ficaram como entidades delegadas ou como federadas, mas sempre sob um comando do poder central do GOB. No período de 1889 até 1902, o segundo período, recorda a proclamação da República em 1889, quando houve a constituição de uma delegacia especial do GOB no Grande Oriente do Paraná, braço do Grande Oriente do Brasil, estabelecendo um comando mais próximo e direto, que estava avançando, e o GOB veio dirigir mais diretamente, formando uma delegacia. Nesse período, se constituíram 14 lojas. Com sede em Curitiba, a primeira loja do Paraná, os irmãos vão ver lá a formação da Grande Loja do Paraná. Então, surgiu, em 1897, a fraternidade, por membros daquela loja 27 de dezembro, que se encontrava conturbada e acabou depois batendo colunas. Após o funcionamento em vários locais, terminou por fixar-se a loja Fraternidade Paranaense em tempo próprio, abrigando, inclusive, a sede da administração do GOB, num espaço na Praça Zacarias, no centro da cidade de Curitiba. Nesse local, os irmãos acabaram doando, fazendo uma permuta imobiliária, onde uma incorporadora edificou um prédio bastante vistoso no centro da cidade, o edifício Acácia, e construiu nessa permuta
3 ou 4 andares, me falha um pouco a memória, 3 ou 4 andares exclusivos de propriedade do GOB, onde funcionou o GOB até a construção, há 10 anos atrás, do seu templo nobre, administração num outro local, expandindo bastante, mas esse edifício contém lá, inclusive, a área bicéfala lá na frente, funcionam lojas simbólicas. Então, foi um ato muito, muito interessante, praticado pelos irmãos da Fraternidade Paranaense e pela própria direção do GOB. De 44 a 47, em decorrência da divisão interna, em face do contingenciamento, em face da Segunda Guerra Mundial, adormecida. Nesse último ano, houve a fusão com a loja Dario Veloso, também no GOB. Também vamos ver na formação da Grande Loja do Paraná. Ainda em 1897, de abril, houve a criação da Estrela de Imbituba, que continua em atividade. No Oriente de Ponta Grossa, também distante a 100 quilômetros de Curitiba, a criação da loja Amor e Caridade. No ano seguinte, a loja Piedade de Campo Larguense, uma outra loja lá, que aquela primeira tinha batido colunas, e essa depois veio a bater colunas também. Conceição Palmeirense, no Oriente de Palmeira, que depois veio a bater colunas também. Em 9 de novembro foi criada a Fé e Trabalho no Oriente do Rio Negro, lá onde divide com Santa Catarina, e que permanece ativa no Grande Oriente. Fechadas as lojas criadas em 1898, fechando essas lojas, tem-se a loja Cardoso Júnior, número 661, que é um dos grandes ícones do Grande Oriente do Brasil, aqui no Oriente de Curitiba e região. É uma loja bastante prestigiada. Hoje mudou as seguintes lojas: Estrela do Deserto, Luz, Caridade, União Terceira, Caridade Palmense. Então, foram diversas lojas e o Grande Oriente se expandiu dentro do estado do Paraná, mais a parte sul do estado do Paraná. E, em 1900, vieram a Cássia Paranaense e a Luz Invisível, que também é uma loja que está já há muitos anos na Grande Loja do Paraná, mas é uma loja que, inclusive, se tornou selvagem. Ela passou do Grande Oriente, depois foi para o Grande Oriente do Paraná, depois em outros, ficou um longo período selvagem, ou seja, não admitida, não filiada a uma potência maçônica, e hoje uma loja pujante, uma referência nossa aqui em Curitiba, um tempo muito antigo, a Luz Invisível. Portanto, no período de 99 até a instalação da delegacia do Grande Oriente, foram fundadas 14 lojas. Período de 1902 a 1940. Nesse período, vai até o início das tratativas para a constituição da Grande Loja do Paraná, já lá no início de 1940. Todos os fatos e as potências atuais, elas se entrelaçam nesse período. Teve-se aqui, com a criação da Delegacia do Grande Oriente do Brasil, teve como nomeado pelo Poder Central, lá em 1902, o delegado Coronel José Carvalho de Oliveira. Como era um período de ruptura, também fundou-se o Grande Oriente do Paraná, novamente, por Trajano Joaquim dos Reis, e um Supremo Conselho para se tornar uma potência independente. Naquela época tinha que ter um vínculo, segundo a história e segundo nos informaram, em 4 de setembro de 1902. Vejam que, no mesmo ano, uma distância de 2 meses, a criação da delegacia, do GOB e a criação e fundação do Grande Oriente, que foi feito, inclusive, num congresso maçônico. Resumindo essas datas, para ficar um pouco mais fácil, dia 28 de 8 de 1902, foi nomeado Trajano Reis, delegado do grão-mestre do Rio Grande do Sul e investido no grau 33. No dia 4, ou seja, 5 dias depois, 6 dias depois, foi fundado o Grande Oriente Independente
e o irmão Trajano também como 33 responsável no Estado pelo Supremo Conselho Estadual formado por eles. Vejo que isso é já no período da existência do Supremo Conselho de Jacarepaguá. Em 1920, foi reincorporado ao GOB o Grande Oriente do Paraná. E de 1920 a 1927 funcionou a delegacia do GOB. Em 19 de outubro de 1927, lembrem bem, 1927, todos os irmãos sabem, quando houve a grande cisão, o surgimento das grandes lojas, Otávio Kelly, nosso famoso irmão Otávio Kelly, grão-mestre geral, reconheceu o GOB como federado, então voltou a ser federado. Em 27, meses depois, o próprio Otávio Kelly, aliás, em 32, um tempo depois, o próprio Otávio Kelly reincorporou ao GOB. Diz que todos eram do GOB, então não tinha independência, o comando tinha que ser direto. Sucederam-se como delegados o irmão Dario Persiano Castro Veloso, um grande ícone da maçonaria do Paraná, cognominado A Luz Invisível. O Olho de Tiana era o seu nome adotado. Ficou lá em 1909. Na sequência, outros delegados seguiram até 1919, que o delegado foi Tom Petit Guimarães Carneiro, e depois houve aquela refundação. No ano de 1922, 100 anos depois da criação do GOB, foi criada 8 lojas, entre elas a Unione e Fratellanza, no centro de Curitiba, que depois veio, em razão por motivações históricas, perdeu esse nome e veio a utilizar o nome de loja Dario Veloso. A partir da década de 20, ocorreram fatos no interior do Grande Oriente do Brasil, tendo como desfecho, como personagens principais, Otávio Kelly, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, e Mário Belli. Nós conhecemos a história, não é aqui o escopo, mas precisamos seguir essas ocorrências. Então, culminou com o rompimento do Grande Oriente do Brasil e a fundação das grandes lojas. A ruptura levou, em 27, à criação do sistema de grandes lojas estaduais, que hoje se integram no sistema da Confederação Maçônica Simbólica do Brasil, a CMST, cuja história é um livro e não apenas uma página. E diga-se de passagem, temos um livro espetacular documentando essa história do irmão Keio Ismail, irmão deve ter já tido contato, conta documentar todas as movimentações deste período. Por questões relevantes, o GOB, e com a sua incompatibilidade na maçonaria universal, quanto à questão do simbolismo e filosofias, que sabemos todos nós. Em 1927 foram fundadas, então, 7 grandes lojas: Amazonas, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Paraíba e Minas Gerais. Só digo isso, volto a tocar no tema, porque vemos aí que Rio de Janeiro e São Paulo. As lojas paranaenses, trabalhando sob o GOB e o Grande Oriente Independente, quando em reunião na loja Fraternidade Paranaense, em 1940, um grupo pensou em vender o imóvel lá situado, na Praça Zacarias. Ali deu um chabu e houve uma cisão. Uns queriam vender, outros não queriam vender. Quem queria vender, que era para construir, para fazer uma poupança, questões administrativas, foram chamados de vendilhões no tempo, saiu em jornal, foi um escândalo danado. E ali ocorreu uma cisão. A ideia foi apresentada por Ricardo Negrão, que tinha prestígio na capital e no interior, mas foi de uma forma desastrosa. A ideia, opuseram-se 2 lojas, Fraternidade Paranaense, que era o número 555, e Dario Veloso, de 213, contando com o apoio dos demais irmãos contrários da jurisdição. Logo, a divisão de opiniões entre os líderes da Fraternidade e Dario Veloso. No mês
de outubro de 1940, vejam a evolução que ocorre rapidamente. No mês de outubro de 1940, desgostoso do que acontecia e convicto que a solução se faria somente com a criação de nova potência, não brigava, vamos ter uma nova potência. Então, aquela experiência do vai e vem, vai para o independente, fica no GOB, volta no GOB, os irmãos, um grupo de irmãos se descontentou muito, e um irmão Fulton Lee Swain, no dia 7 de novembro de 1940, o obreiro da Dario Veloso pediu seu quid placet. 7 de novembro de 1940. O pedido foi acatado, nós estávamos vinculados ao GOB, né? O pedido foi acatado, tecido inúmeros elogios à sua capacidade, ao seu espírito maçônico, tudo que ele tinha direito, mas foi emitido o quid placet, e foi lido esse quid placet pelo orador da loja, Dario Veloso, à época, Silas de Faria Fioli, também um nome muito relevante que os irmãos vão rever na sequência. Em virtude do quid placet, o irmão Fulton Lee Swain, ele saindo da Dario Veloso, do Grande Oriente, no dia 23 de dezembro de 1940, véspera de Natal, 23 de dezembro de 1940, fez o seu pedido de filiação à grande loja do Rio de Janeiro. Por que Rio de Janeiro e não São Paulo, que era mais próximo? Porque era a capital da República, os irmãos lembram. Ele era advogado, do grupo também tínhamos o irmão Hugo Gutierrez Simas, que era desembargador, tinha suas relações lá no Supremo Tribunal Federal. Então, era o corredor de trabalho, de proximidade, de interesses profissionais desses irmãos do Rio de Janeiro. Então, Fulton pediu a sua filiação no dia 23 de dezembro de 40, e a grande loja do Rio de Janeiro o nomeou, filiou e o nomeou delegado excelentíssimo grão-mestre Álvaro de Figueiredo, com poderes especiais na jurisdição do Estado do Paraná e com uma missão. Era uma potência, né, evidentemente. Com isso, estava dada a largada nos preparos para a fundação da Grande Loja do Paraná, 23 de dezembro de 1940. Tendo o irmão Fulton de imediato iniciado os trabalhos, regressando a Curitiba, se organizado com os irmãos, e por ser representante da Grande Loja do Rio de Janeiro, no Paraná, começou a articular a fundação da Grande Loja. Depois, criaram-se 3 lojas para que pudesse ser possível a criação de uma potência. O trabalho do irmão Fulton produziu de imediato frutos. Assim, no dia 2 de janeiro de 1941, foi enviada a correspondência à Grande Loja do Rio de Janeiro, 3 correspondências, uma de cada das lojas fundadas, pedindo a filiação à Grande Loja do Rio de Janeiro. E a regularização da potência, as lojas Regeneração, Emancipação e Libertação. O ato foi emitido, admitindo essas lojas, reconhecendo a sua fundação, por ato no dia 6 de janeiro de 1941. As lojas passaram a fazer parte da Grande Loja do Rio de Janeiro, recebendo os números 26, 27 e 28, respectivamente, junto àquela potência das 3 lojas brasileiras. Potência maçônica que emitiu a Carta Constitutiva. Os integrantes dos recém-constituída loja, no dia 15 de janeiro de 1941, enviaram uma nova prancha para o excelentíssimo grão-mestre Álvaro Figueiredo, pedindo o seu desligamento da jurisdição do Rio de Janeiro para constituir uma nova grande loja. Grande Loja do Rio de Janeiro, no dia 22 de janeiro de 1941, se reuniu em sessão extraordinária, com parecer favorável da comissão, apoiada pelo relator Joaquim Moreira Sampaio, também um outro irmão paranaense que estava no Rio de Janeiro, que havia participado da formação das grandes lojas, foi
o segundo soberano grande comendador do rito escocês antigo e aceito. O nosso consistório aqui de Curitiba, inclusive, leva o nome de Moreira Sampaio. No dia 27, 5 dias depois, ou seja, 35 dias depois da saída do irmão Fulton do Grande Oriente, o irmão Hugo Gutierrez Simas envia a prancha para o Rio de Janeiro, comunicando que no dia 25 de janeiro de 1941, em reunião conjunta das lojas Regeneração, Emancipação e Libertação, promoveram a fundação da Grande Loja do Paraná, juntamente com a composição do quadro diretivo e solicitando a expedição da Carta Constitutiva. A administração ficou o desembargador Hugo Gutierrez Simas, que veio falecer 9 meses depois por doença. Ele faleceu no Rio, foi lá secundário e faleceu. E o grande orador, o irmão Fulton Lee Swan. Em seguida foi emitido o ato da Grande Loja, que nomeou o irmão Fulton como grande representante da Grande Loja do Rio de Janeiro, junto à Grande Loja do Paraná. E foi estampado no Correio do Paraná aquela notícia de que Joaquim Moreira Sampaio e Dr. Daniel Correia, o general Joaquim Moreira Sampaio, o Dr. Daniel Correia Trindade, personalidades da maçonaria brasileira, chegavam em Curitiba e fizeram a instalação da Grande Loja do Paraná por ato de 1927, cumprindo o mandato do Sereníssimo Grão-Mestre, do soberano grande comentador do rito escocês antigo e aceito. Em 1941 a 1945, após a fundação dessa nova potência, já experimentava-se as questões da guerra. As lojas estavam mal formadas, em um mês a coisa funcionou e já começou no âmbito da guerra, os problemas, e as lojas começaram a não se reunir, praticamente abateram colunas. Poucas reuniões nesse período, que se estendeu por um grande tempo, fragilizou. No próprio ano de 41, com a morte do grão-mestre, então houve uma grande debilidade. Após, aproximando-se ao final da Segunda Guerra, acontecida em 8 de maio de 45, quando a Alemanha capitulou, disse que ressurgiu no Brasil o movimento maçônico restaurador. Movimento maçônico restaurador, objetivando tal movimento reverter a carência das modificações de atitudes e contribuir para a modernização da sociedade brasileira. E terminou por se constituir um incentivo para que tomasse medidas de ressurgimento das colunas, reerguendo colunas, com a liderança sempre do irmão Fulton, que passou a assinar como grão-mestre interino 5 de maio de 45. Mas ele ficou muito pouco tempo como grão-mestre interino. Ele queria formar, ele precisava de espaço para viajar, para unir as lojas. E conseguiu, foram reestruturadas as colunas dessas lojas. Em decreto número 1, determinou-se vigorar por todas as lojas da jurisdição, em caráter definitivo, o rito escocês antigo e aceito como o determinante da Grande Loja do Paraná, e os rituais da Grande Loja do Rio de Janeiro, para a aplicação até a formação. Inclusive documentos, etc., todos foram utilizados, cópias do Rio de Janeiro até uma reestruturação firme. A fundação da Grande Oriente do Paraná e a fusão com a Grande Loja do Paraná. Grande Oriente Independente, perdão. Fundação do Grande Oriente Independente do Paraná, que não era aquele vinculado à fusão com a Grande Loja. O Grande Oriente Independente do Paraná foi uma potência maçônica que durou somente 3 anos. Foi fundado em 17 de julho de 1944 e atendendo como sede lá na Fraternidade Paranaense. A ruptura decorreu de matéria publicada na revista O Cruzeiro, da época, um semanário de grande circulação nacional, todos nós lembramos, que abalou as estruturas da maçonaria. É aquilo que nós vemos hoje ocorrendo em todos os estados. Lojas filmando irmãos paramentados, filmando e fotografando reuniões maçônicas. Isso criou um abalo que hoje temos um pouco mais de preparo, mas mesmo assim nos preocupa bastante, né? Então, isso abalou bastante. E aqui nas terras paranaenses não foi diferente.
aconteceram suspensões sem a devida confirmação de veracidade, houve uma corrida às bruxas, quem promoveu aquilo, quem estava atrás daquilo, e revoltados com isso, os efeitos da crise tiveram maior impacto na loja Dario Veloso e Fraternidade Paranaense, levando à divisão de irmãos naquela loja. Nesse contexto, o Grande Oriente Independente foi fundado, apoiado basicamente por essas duas lojas, Dario Veloso e Fraternidade Paranaense, somada a uma outra grande loja do Grande Oriente do Brasil, na cidade de Cornélio Procópio, norte do estado, que também se filiou a esse movimento, a esse Grande Oriente Independente. Tinham pouca estrutura. Lá, quem se tornou o grão-mestre foi o Silas Pioli, que era lá da Fraternidade, da Dario Veloso, irmãos lembram, ele que deu o ato da saída do culto. Ele saiu, combinaram, ajustaram, Grande Loja, Grande Oriente Independente, que os dois eram muito fracos e poderiam abater colunas. Então, foi feita uma fusão, extinguindo-se o Grande Oriente Independente e essas três lojas vindo a reforçar colunas na Grande Loja do Paraná. Isso em 1946. Então, sumiu, desapareceu. Em razão desta união, o Grande Oriente Independente, esse Grande Oriente Independente, formando-se, vindo para a Grande Loja do Paraná, essas três lojas, em definitivo, e todas elas hoje continuam pujantes, sempre evoluindo muito em todos os setores que a Grande Loja atua. O Grande Oriente Independente teve efêmera duração diante da constatação da inviabilidade. Por isso, que em 19 de dezembro de 1946, ocorreu o Tratado de Fusão. Cavaleiros de Malta, de Cornélio Procópio. No trabalho que eu vou enviar ao irmão Alex, eu tenho as atas de fundação dessa potência e dessa fusão. Em 5 de maio de 49, foi constituída pela Grande Loja do Paraná, a primeira loja efetivamente fundada pela Grande Loja, que as três foram fundadas lá no Grande Oriente, essas três vieram do Independente. 5 de maio de 49, que produziu a primeira loja fundada, que foi no interior do Paraná, no Oriente de Apucarana. O irmão Alexandre conhece o irmão Euclides Felipe, que foi nosso deputado, ele é oriundo dessa loja, Moreira Sampaio. Também dado esse nome porque representou Moreira Sampaio para a Grande Loja do Paraná. Tendo como origem restrições de disponibilidades dirigentes, ocorreram muitas substituições, muitas alterações, mandato de 1 ano, então tudo foi meio cambalhante aí por uns 10 anos. Em 59, nas dependências da sede da Grande Loja, na Inácio Lustosa, houve a realização da 7ª mesa redonda das grandes lojas do Brasil, que foram o embrião da CMSB. Na mesma década de 50, no interior do estado, 7 novas lojas foram constituídas. Em 27 de maio, em 1952, foi refundado o Grande Oriente do Paraná, mas federado ao GOB. Em 27 de maio de 1973, no Colégio de Grãos-Mestres, os Independentes Federados fundam os Grandes Orientes Independentes e outros em diversos estados, sendo um deles o estado do Paraná, desvinculando-se em definitivo o Grande Oriente Independente do Paraná, que nós chamamos de GOP, hoje, GOP, Grande Oriente do Paraná. Já em seguida, foi estabelecido o Colégio de Presidentes da Maçonaria Brasileira, no dia 4 de agosto de 1973, formando-se aí ao que nós conhecemos da COMAB, a Confederação da Maçonaria Brasileira. Nos anos 60, 9 lojas foram fundadas pela Grande Loja. Criaram um tempo próprio da loja,
a grande loja ainda não tinha um imóvel próprio. Quando o grão-mestre Antônio Cirúrgico veio a transferir a sede da grande loja para a casa dele, era um médico muito reconhecido aqui em Curitiba, faleceu há poucos anos, e ele levou a sede da grande loja para lá, porque começou a dar alguns conflitos com a loja Sol do Oriente, número 4, aqui de Curitiba, que depois acabou abatendo por outras. Grande impulso e novas ampliações. Antônio Cerura, Albarino de Matos Guedes e Cícero Marques desenvolveram intensa movimentação no estado do Paraná no período de seus mandatos, e aumentando o quadro de obreiros, com os objetivos da época, expandir a maçonaria no estado do Paraná. No dia 20 de março de 1980, com uma discussão muito séria do Sereníssimo Grão-Mestre Antônio Cerúrgico com irmãos da loja Juca Paranhos, número 41, e Pelicano, número 52, ele os expulsou da grande loja. E eles formaram, em 20 de março de 1980, a Grande Loja Unida do Paraná, que, embora sem reconhecimento dentre as potências regulares, tem lá eclipses, etc., mas continua vigente até hoje, com número reduzido. Eles têm 2 lojas, tiveram mais lojas que vieram as lojas completas para a Grande Loja do Paraná. Então, continua existindo, embora seja irregular, mas ela existe. Está trabalhando, temos irmãos valorosos lá também. Não são vinculadas a nenhuma dessas nossas confederações, mas existem. A Grande Loja do Paraná, em 1900, estado, irmão José Oscar de Novaes. Foi vice-governador naquele episódio do embate que houve aqui. Haroldo Leão Pérez, que era o vice-governador, assumiu. Aliás, foi abatido e assumiu o vice-governador, irmão Oscar de Novaes, um advogado de Londrina. E em 1989, outro ponto importante cabe aqui, em 1989, foi criada a primeira loja do ritual de emulação da Grande Loja do Paraná, no exercício do mandato como Grande Loja, irmão Adolfo Bem. No Jubileu de Ouro, 50 anos, em 1991, a Grande Loja do Paraná sediou a 20ª Assembleia da CMSB. E depois, em 2006, também sediou lá em Foz do Iguaçu a reunião da CMSB. E teremos agora, em 2004, preservem essa data, meus irmãos, por uma reunião das potências do Paraná, um grande apoio de todas, a Conferência Mundial designou para 2004 a sede do Encontro Mundial aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná. Uma clara manifestação de união. Tudo o que aconteceu, passou, formou-se com dificuldade, mas estamos todos unidos com objetivos. Em 18 de outubro de 96, também um decreto muito importante aconteceu na órbita da Grande Loja do Paraná, que é a criação da Mútua Maçônica, que hoje representa uma bolsa de beneficência que entrega à família cerca de R$90 mil a cada família com o falecimento dos irmãos. É vinculado à loja e não ao obreiro, por uma questão de formato. Então, a loja tem que estar regular e recolhendo, e entre ela recolhe entre os irmãos, e ela está vinculada. Então, não temos a integralidade, tem umas 3 ou 4 que ainda tem o seu seguro próprio, entendeu? Dessa forma. Mas a Mútua, o irmão se filiou, foi iniciado, se filiou, já pertence à Mútua. Sua família está protegida. Isso nos leva, inclusive, a alguns irmãos que estão querendo deixar da regularidade, parar, se aposentar,
permanecer, porque tem, além de tudo, um benefício à sua família. E não é como o seguro de vida, que tem que ter condições de sua manutenção. O irmão pode ser transferido, está caindo os pedaços, deve ser transferido, sua família será protegida. Em 1995, houve a consagração do Templo da Grande Loja do Paraná, lá para o irmão Sidney Pinto. Nos 10 anos de mandato do grão-mestre Sidney Pinto, foram fundadas 22 grandes lojas, além dessa da Mútua e da sede, que agora se tornou antiga, da Grande Loja. O seu deputado, o irmão João Carlos Silveira, fundou 35 lojas. O irmão Sidney ficou 6 anos como deputado do irmão Gley, e 9 anos como grão-mestre. O irmão João Carlos ficou 9 anos como deputado do grão-mestre, 9 anos como deputado do irmão Sidney e 9 anos como grão-mestre da Grande Loja do Paraná. Lá ele comprou, na época, um terreno onde está hoje o complexo maçônico da Grande Loja do Paraná. Em 2011 a 2014, um mandato de 3 anos, o irmão Iraci da Silva Borges presidiu a Grande Loja do Paraná, fundando 18 lojas em 3 anos. E nesse mandato foi restaurado o Casarão Parulim, que é a sede, e vamos ver na sequência, teve um trabalho de reconciliação dos irmãos, houve um abalo na eleição, mas não ficaram perdidos irmãos, a Grande Loja continuou, não perdeu lojas, e o irmão Iraci não grão-mestre da maçonaria brasileira. Ele se preocupou muito em trabalhar pelo conceito e conhecimento aqui do Grande Oriente Independente, e proporcionou, num ato inédito que aconteceu na sequência do mestrado dele, já com o irmão Valdemar, tratado de reconhecimento, de onde vieram todos os outros estados na sequência, reconheceram também o Grande Oriente do Paraná, e, como consequência, também em seus estados ajustados e amoldados, houve o compartilhamento do território. Então, o irmão Iraci tem esse marco relevante para a maçonaria universal. Nós trabalhamos sempre com o apoio do irmão Alexander, sempre, a todo momento. Vencemos, voltamos para a CMI, quando eu era secretário das Relações Exteriores, o irmão Alexander, no trabalho como grande secretário, me orientando nesse Brasil afora, nesse mundo afora. Ele, um grande apoio do irmão Christian Bogop, que é o atual grão-mestre. Conseguimos que as grandes lojas brasileiras que estavam afastadas da CMI voltassem para a CMI, formando o maior bloco mundial de potências maçônicas. Isso deu uma estrutura muito grande. E, com isso, ter o reconhecimento da Conferência Mundial e que acabou redundando no reconhecimento amplo e pleno do Grande Oriente do Paraná, que, na sequência, reconhecido também pelo Grande Oriente do Brasil, com força e disposição, viagens internacionais, Estados Unidos, as grandes lojas americanas, todo o leste europeu, grande parte da Europa, tudo assessorado pelo irmão Alexander, auxiliado pelo irmão Alexander. Unificou-se. Então, esse trabalho de unificação que hoje reina entre as potências tem muito do dedo do irmão Alexander. Vontades. Do irmão Iraci. Meus irmãos me perdoem, eu convivi no período, fiz o tributo nas minhas limitações, viajamos a América Central inteira e houve uma consolidação. O irmão Alexander também proporcionou, já no mandato do grão-mestre Valdemar Kretschmer, o reconhecimento da Grande Loja do Paraná pela GNF, Grande Loja Nacional Francesa, e pela Grande Loja da Inglaterra.
Grande Loja Nacional Francesa, tivemos um grande apoio também de um brasileiro, paulista, irmão Elifas, que trabalhou intensamente na França. Primeiro ele pediu ajuda ao Supremo Conselho, a mim, que tinha grandes relações lá, para esclarecer a situação da França, que estava combalida perante a grande loja da Inglaterra. Eu trouxe aqui, conversamos com o soberano grande encomendador, o irmão Fernando Rodrigues Torres, teve um amparo, e a Grande Loja Nacional Francesa ficou devendo para o Brasil e para o Paraná. Só que cobra-se com diplomacia, e o irmão Alexander muito nos ajudou nisso. Então, essas conquistas de regularidade internacional determinam a fortaleza. E nós transferimos isto para o Grande Oriente do Paraná crescer, porque é composto por irmãos que querem a fraternidade, que estão unidos dentro do Estado todo, convencendo os irmãos que é muito importante, primeiro, ser regular no concerto universal. Segundo, ser fiel aos anseios ditados pela maçonaria universal, a justiça, a esperança, o aperfeiçoamento do homem, das liberdades. Então, isso que nos une atualmente. Por fim, esse tratado histórico, o irmão Alexandre esteve lá, ocorreu em 13 de dezembro de 2019, sempre dezembro para o Paraná. Hoje nós temos certificado pelo grão-mestre Valdemar Kretschmann uma área de 2.450 metros, onde abriga a parte administrativa e o templo nobre da Grande Loja do Paraná, que tem um templo para 500 pessoas, um templo moderno, irmão Alexandre, não sei se já teve oportunidade, um templo moderno aos padrões mundiais, não só de espaço, mas vendo um espaço confortável para os irmãos, é uma conquista de todos os irmãos, de economia da Grande Loja, onde podemos abrigar, nós temos sempre estarmos nos grandes eventos, adstritos a trabalhar no Grande Oriente do Paraná, que tem um tempo de 450 lugares, mas um pouco mais acanhado, embora muito acolhedor. O Grande Oriente do Brasil tem um tempo, mas ele não compartilhava muito. Hoje, cada sessão conjunta que se faz das potências, uma é num lugar, outra na outra sede. São 3 sedes onde a maçonaria paranaense se desenvolve. E, finalmente, agora, finalizando o mandato, mas já pronto para uma eleição onde será reeleito, candidato único, o irmão Marco Antônio Correia de Sá, que foi grande secretário de Relações Exteriores também, fundou mais 5 lojas. Nesse período de pandemia, fundou mais 5 lojas. Somos atualmente 180 lojas, distribuídas em 74 municípios, com 92 templos e 5.500 obreiros. Me perdoe ter focado, no final, mais na Grande Loja do Paraná, que é onde tem os dados mais franqueados, mais conhecimento. Mas os irmãos observam que, neste período último, o Grande Oriente do Brasil, no contexto nacional, sofreu grandes turbulências. Então, aqui também ocorreram, perderam muitos obreiros, mas está tudo reconstituído. O Grande Oriente do Paraná também teve algumas, está aparecendo na tela, meus irmãos, o grande pesquisador desse trabalho, o irmão Augusto Antônio Neves Furtado, nosso querido irmão, grau 33, designado foi o grão-mestre Valdemar, ainda para elaboração de um trabalho, um livro da Grande Loja. Ainda nós temos notícias, meus irmãos, além dessas experiências, então nós temos notícias, e desta quarta, que é completamente irregular, a Grande Loja Unida, temos ainda notícias frequentes de lojas espúrias, lojas que não guardam nenhuma identidade de regularidade, de permissão da maçonaria universal. Também com templos próprios, enganando incautos, como se repete em muitos estados. Mas nós temos, estou contando a maçonaria do Paraná, como disse o nosso irmão na palestra que ele falou, do Piauí.
não é apenas os regulares, temos que explicar como é as coisas. Hoje, reina o compartilhamento do território paranaense com as 3 potências, cujo projeto inicial, como eu disse, foi costurado pelo irmão Inácio Silva Borges. Realizam-se ações sociais, cívicas e assistenciais em atos conjuntos, públicos, atos transmitidos pelo YouTube à sociedade paranaense em geral, atos reservados aos iniciados das 3 potências, elevando um trabalho incansável desses atuais grãos-mestres para que seja divulgado o que a maçonaria faz, representa e contribui para a sociedade em geral, buscando eliminar aquelas grandes dúvidas que se tem sobre maçonaria de uma forma muito aberta, não expondo a maçonaria, mas expondo as virtudes da maçonaria. Temos 14.700 obreiros regulares, no GOB 4.110 em 146 lojas. No GOP 5.100, 199 lojas. E na grande loja 5.500 obreiros em 180 lojas. Essas lojas, para os irmãos terem uma ideia do avanço histórico, o GOB, fundado em 1822, conta com 146 lojas. O GOP, Grande Oriente, Paraná, embora também contando aquele período que estava como delegacia ou como federado ao GOB, até 1973, e depois como independente, consta 199 lojas. A Grande Loja do Paraná, fundada em 1941, a mais jovem, 85 anos, 86 anos, 180 lojas. Dessas, a numeração sequencial da Grande Loja é 195, ou seja, neste período de 1941 a 2022, nós perdemos apenas 15 lojas. 3 foram aquelas iniciais, uma já na sequência, e outras, naturalmente, ocorrem por abatimento de coluna, mas apenas 15 lojas numa história de 80 e tantos anos. Temos atividades intensas, também com grande apoio e interação da direção das potências, com os Demolei, Filhas de Jó, Arco-Íris, Estrela do Oriente e Bodes do Asfalto. Nos graus filosóficos, todas as potências, o Grande Oriente do Brasil trabalha com o seu Supremo Conselho e trabalha também com o Supremo Conselho de Jacarepaguá. Então, nós temos irmãos aqui em nossas regiões, do Supremo Conselho, irmãos também do GOP. Do GOP existe um Supremo Conselho, são os Supremos Conselhos estaduais, existe uma resistência muito grande dos Supremos Conselhos estaduais, especialmente aqui do Paraná, muitos Supremos Conselhos estaduais, como Santa Catarina, como Pernambuco, como diversas outras unidades da federação, estão se extinguindo e se fundindo com Jacarepaguá. Aqui no Paraná, a coisa está muito complicada. Nesse aspecto, a direção do Supremo Conselho, não a direção do Grande Oriente Independente. A direção do Supremo Conselho impõe condições para que os irmãos se mantenham lá. Então, temos iniciado, os irmãos têm visto o nosso trabalho, temos iniciado, mas de uma forma muito cordial, muito cortês. Nossos graus filosóficos aqui, nós temos 6 inspetorias distribuídas no Estado. A primeira inspetoria do Paraná, que eu dirijo, corresponde a 60% a 65% das lojas da Grande Loja do Paraná. Estamos fazendo, sempre integrados com a Grande Loja e os demais, esses seminários de filosofia maçônica, onde participam os irmãos do grau 1 ao 33, e inclusive hoje, nesse momento, estão sendo assistidos, porque foram distribuídos pelos mestres, o link para participarem. Então, essa é a história que, felizmente, estamos
conseguindo construir. E, como os irmãos citados, e agora na presença do irmão Lúcio, podemos trazer aos irmãos. Era que constava, meus irmãos, eu acredito que passei uns 2 ou 3 minutos do previsto. Meu irmão Alexandre, me desculpo com os irmãos, e faço e renovo aqui os agradecimentos muito especiais ao irmão Nilson Toledo, ao irmão Lúcio Neves, ao irmão Rogério Carvalho, a Milton Júnior, a nossa biblioteca do Hércules Explorador, que está parada com o falecimento dele, reclamando uma adoção. E aqui, perante vós, o agradecimento muito especial, meu agradecimento, da Grande Loja do Paraná, pela oportunidade que o irmão Alexandre nos traz de trazer a história da Grande Loja do Paraná, da maçonaria do Paraná, através da nossa loja de pesquisa Quatro Coronates, que fui honrado com a missão de trazer e com a adoção na condição de correspondente, espetacular, reconhecida mundialmente. E o meu agradecimento, como mestre maçom e como amigo do irmão Alexandre, por todo o apoio. Os agradeço e desejo aos irmãos toda a felicidade do mundo e a proteção do grande arquiteto do universo. Obrigado. Meu respeitável irmão Manif, muito obrigado pela sua contribuição. Aos poucos, a loja de pesquisas Quatro Coronates São Paulo 333 está construindo a história real da maçonaria no Brasil, estado por estado. Isso demorará alguns longos meses, é claro, porque até agora nós tivemos Piauí, Ceará e Paraná. Portanto, faltam 24 unidades da Federação Federal no Estado, porém, a unidade federativa do Brasil. Mas eu acredito que o conjunto disso, quando for constituído, finalmente finalizado, será uma grande contribuição a partir de cada unidade da federação para mostrar a evolução da maçonaria total, não apenas de uma potência ou outra, no país. Muito obrigado pela sua colaboração, pelo seu esclarecimento, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Meus irmãos, eu abro para as perguntas, comentários que os irmãos queiram fazer. Por favor. Irmão Sérgio. Eu gostaria de cumprimentar o irmão Manif pelo magnífico trabalho, né? Eu acho que a maçonaria brasileira, a gente sente, principalmente quem gosta de pesquisar, né? A gente sente uma carência muito grande de informações, né? Eu acho que seu trabalho é esplendoroso, né? Eu imagino que o irmão vai transformar isso em livro, de alguma forma, e publicar para deixar registrado aí para as gerações futuras, né? Porque eu acho essencial que a gente tenha conhecimento da nossa história. Caso contrário, ela fica perdida e ninguém consegue recuperar. Uma vez registrado, como o irmão fez aqui para esse seletíssimo público, né? Mas eu acho que o irmão deveria se empenhar e publicar todo esse fruto da sua pesquisa. Parabéns, viu, irmão Manif? Irmão Sérgio. Manif. A palavra continua nas colunas. Manif, por gentileza, o irmão Hércules Poladori era da regeneração terceira do Grande Oriente Independente do Paraná. Como é que é o relacionamento da Grande Loja do Paraná junto a essa potência? O irmão Hércules, ele era uma figura apotencial. A seriedade das suas pesquisas, envolvendo
sempre os grãos-mestres no seu trabalho, produzindo documentos, produzindo espaço para a divulgação, tornou ele um ícone. Com o falecimento dele, eu estive com a esposa dele, algumas oportunidades, com os filhos. O trabalho, inicialmente, eles ofereceram para o Grande Oriente. Ele meio que se afastou por um período, até por descontentamento da sua loja, da sua potência. Ele ficou reservado. A casa dele, meus irmãos, é o Museu Maçônico Paranaense. Você andando na maior parte dos cômodos, tem maçonaria respirando documentos que potências buscaram com ele para ter. Então, o relacionamento dele como historiador foi bom. Como obreiro, quando você começa a ter contatos com as virtudes de outras potências, de outros irmãos, você acaba sublimando isso. Ficou um pouco afastado. E hoje não tem. Eu estive com ela por determinação do grão-mestre, e a pedido dela e da família, estive lá. Eles pediram um valor bastante alto pelo acervo. Primeiro ofereceram lá ao Grande Oriente do Brasil. Não houve nem resposta. Esse é uma aposentadoria para a família. Não que ela precise para o dia a dia, mas é um momento necessário, porque os acessos pela internet, além dos documentos que estão lá depositados, é grande. Eu estive com ela, o valor que ela pediu ficou alto neste momento histórico para a Grande Loja, onde nós concluímos o pagamento do nosso templo nobre. Foram lá quase 12 milhões na obra toda, e precisamos aparelhar algumas coisas. Então, o valor existe também uma disposição por questão histórica do irmão Jorge Lins. Ele me pediu também para conversar com ele, para resgatar a história, porque é a história do Brasil, né? A história da maçonaria brasileira. Então, mas vamos dizer hoje assim com bastante objetividade, são tratados como os sucessores do Hércules Explorador, como família de um irmão falecido. Aquele brilho que ele sempre teve, inclusive com um apoio grande da Trolha, grande parceiro, você sabe disso, você está dentro da Trolha, mas eles pediram muito. A pedida foi alta, então é um pouco difícil negociar assim. A relação não é com aquele vigor todo. Aliás, meus irmãos, digo aqui, valendo da pergunta, a maçonaria honra seus mortos na medida do tempo que ele venha à memória. Quando a memória vai passando, o irmão já passou. As suas grandes obras são citadas por irmãos contemporâneos, nos discursos, nas lojas. É um fato que todos nós sabemos. Muito obrigado, meu Manif. Parabéns pela apresentação. E sempre você sabe que nós estamos aqui de portas abertas, em Ribeirão. Um abração. Prazer em revê-lo. Irmãos, a palavra continua em ambas as colunas virtuais. Se algum irmão quiser fazer comentários, perguntas, contribuições. O irmão Lúcio vos pede a palavra. Por favor, irmão Lúcio, tem a palavra.
Bom dia a todos. Eu inicialmente peço desculpas por ter entrado na videoconferência apenas agora. Eu estava dormindo, aí recebi uma ligação. Depois que fiquei um pouco desperto, vou dar uma olhadinha aqui nas mensagens do irmão Manif. Aí corri para me levantar, para fazer um asseio, enfim, e já cheguei no finalmente da manifestação do irmão Manif. Depois eu converso com ele para ver se eu consigo resgatar alguma coisa do que ele falou. Mas, de toda sorte, eu agradeço a deferência que me foi dada de participar da reunião dessa imagino, irmãos que são da pesquisa maçônica, irmãos de certos historiadores, irmãos que têm um interesse um pouco acima do normal dos irmãos que participam. Infelizmente, a gente sabe que uma grande parte dos irmãos não são dados ao estudo maçônico, não só da filosofia, não só da ritualística, mas também da história da maçonaria. Eu fico contente por ter dado um pouquinho de contribuição aí para o irmão Manif, no sentido de material para ele fazer a apresentação dele, né? Porque, como ele disse, eu fui o responsável pelo livro dos 80 anos da Grande Loja do Paraná. Um trabalho bem longo, aí, eu passei um ano pesquisando, enfim, mas essa é outra história. E aí, agora, na alegria de participar dessa reunião, infelizmente, me veio uma notícia que me causou tristeza. Essa que o irmão... Eu tomei um susto, eu pensei, estou entendendo direito, mas aí depois do que ele falou, para mim não restou dúvida que o irmão Mani falou do falecimento do irmão Décio Poladori. Não é isso, irmão Mani? Sim, sim. Pois é, me causou tristeza, puxa vida, porque o irmão Spoladori, nesse processo que eu fiz aí, que já relatei, eu conversei várias vezes com ele, na busca de informações, de algumas coisas, especialmente das lojas antigas, das 16 lojas que não fazem parte mais, por alguma razão, da Grande Loja do Paraná. A nossa numeração sequencial, ela vai a já passou de 190 e tem 16 lojas que ou abateram colunas ou saíram para outras potências, como o irmão Mani falou, e eu peguei aí, ele falando alguma coisa a respeito da Grande Loja Unida, enfim. E ele até me mandou um livro dele, né? Ele falou que só tinha uns 2 ou 3 exemplares do livro que ele fez sobre a história da maçonaria da maçonaria paranaense no século XIX. E ele me mandou esse livro. E aí fica, então, irmão Manif e irmãos, o silêncio do irmão Hércules Poladori face a várias mensagens que eu mandei para ele nos últimos tempos. Inclusive, eu mandei um livro meu que foi publicado depois do evento do livro da Grande Loja, um livro meu pessoal chamado Maçonando, que, em retribuição ao fato de ele ter mandado o livro dele, eu mandei um exemplar para ele. E ele nunca deu resposta. Então, está aí a razão pela qual o silêncio total do irmão Spoladori. É uma pena, porque o irmão Spoladori, como muito bem disse o irmão Manif, ele estava acima dessas questões de potência. Ele era, de fato, um maçom, um historiador, muito dedicado às coisas da maçonaria. E ele teve, eu não sei se os irmãos têm conhecimento, ele teve uma honra, que é a primeira vez que eu tenho conhecimento de um irmão que, em vida, recebeu, aliás, deu o seu nome a uma loja maçônica. Eu não sei se vocês sabem disso. Lá em Londrina tem uma loja, a exemplo dessa loja de vocês, que eu não sei como é que funciona, mas em Londrina tem uma loja de pesquisas chamada Loja de Maçônicas
Loja de Pesquisa Maçônica Brasil, aí ia crescer Hércules Polidori. Então, ele, em vida, recebeu essa homenagem. É isso aí. Obrigado, irmãos, pela oportunidade de participar dessa reunião. Meus irmãos, a palavra continua nas colunas virtuais para comentários, perguntas. Irmão Sérgio, por favor. Feito uma sugestão de publicação. Nós vamos ver para o próximo ano como eu vou enviar adequadamente ao irmão Alexander, né? Mas vamos ver se fazemos aqui, ou pela Grande Loja, ou aqui pela inspetoria, a apresentação desse trabalho, porque o livro que fala da história da Grande Loja do Paraná não contém esse apanhado que eu apresentei para os irmãos. O irmão Lúcio, inclusive, explicou as razões, né? Então, não está no livro da Grande Loja grande parte dessas informações que o irmão Lúcio compilou, ele, o irmão Nilson, não estão. Então, realmente, poderemos contribuir com isso, divulgando esse trabalho, claro que com os créditos efetivos, como eu faço aqui, aqueles que fizeram grande parte da pesquisa, porque não contém, porque lá era reservado à Grande Loja, a história da Grande Loja em si. E esses outros elementos eu tive com aquelas autoridades. Eu agradeço muito o irmão Urqueta, grão-mestre do Grande Oriente Independente, do Grande Oriente do Brasil, e o irmão Cristian Flores, grão-mestre do Grande Oriente do Paraná. Mas vamos ver se, até para resgatar bastante esforço do irmão Lúcio, que acabou ficando fora do contexto da obra. Irmão Sérgio, você vê. Desculpe. Tem a palavra, irmão Lúcio. Alexandre, me permita. Por favor. Assim, só uma perguntinha. Eu sou piauiense de Teresina, moro em Curitiba há 25 anos. Aí você falou aí que as 4, 5 lojas, quer dizer, as 4, 5 grandes lojas que já estão sendo resgatadas no histórico, o Piauí é uma delas. E eu esqueci de perguntar, quando eu falei, quem foi que apresentou do Piauí? Porque eu tenho curiosidade. Se eu conhecer, eu vou atrás dele para me dar. O nosso irmão Militão. Nosso irmão Militão, que foi grande secretário, você deve conhecer, foi grande secretário de Relações Exteriores da Grande Loja do Piauí, é um pesquisador bastante ativo. Antônio Francisco Militão, O próprio. Meu amigo pessoal. Que bom. Faz parte da loja que eu fui iniciado, lá em Teresina, Augusto Respeitável Loja Simbólica, Mestre Gino Cunha, número 1. Isso, perfeitamente. A loja Mestre Gino Cunha completa 75 anos de fundação agora, dia 9 de dezembro. Eu ainda me considero membro da loja, eu sou benemérito da loja, mas eu me considero como membro efetivo. E eu estarei em Teresina dia 9 de dezembro para participar dos 75 anos da Gino Cunha. E o irmão Militão é meu amigo pessoal, a gente tem longas e longas conversas, de horas aí. Vou dar em cima dele para ele me passar o material. Obrigado, desculpa. Perfeitamente. Intervenção tardia. Irmão Sérgio, por favor, tenha a palavra. Obrigado, irmão Alexander. Eu só queria agradecer ao nosso irmão Manif pelo tempo dele, pela pesquisa, que foi muito direta, muito bem exposta, e faço votos que consigam publicar realmente a pesquisa. Muito obrigado, irmão Manif. Meus irmãos, continua a palavra nas colunas virtuais. Bom, não havendo mais quem queira usar a palavra,
reitero meus agradecimentos, os meus cumprimentos, os meus parabéns ao irmão Manif. Muito obrigado por essa sua rica contribuição. Como eu havia dito no começo, espero que, com o passar dos meses e dos anos sucessivos, a 4 Cronat São Paulo 333 consiga contribuir bastante para que a história da maçonaria em cada unidade da Federação Brasileira possa ser resgatada a partir de cada estado, por irmãos pesquisadores de cada unidade da Federação, para formar este painel que é necessário, que nos falta ainda. Evidentemente, haverá necessidade de muito trabalho. Posso adiantar que no próximo mês teremos uma sessão já agendada da 4 Cronat, com a contribuição do irmão Jorge Vale dos Santos, da Grande Loja do Espírito Santo, falando exatamente a respeito da história da maçonaria no Espírito Santo. Portanto, será o 4º bloco já de contribuições para esse trabalho histórico da maçonaria brasileira. Como loja de pesquisa 4 Cronat, evidentemente, esperamos que um dia isso possa ser traduzido para uma língua a que todos tenham acesso no mundo maçônico internacional, para que se conheça a história da maçonaria brasileira contada por pesquisadores de cada unidade da Federação Brasileira no exterior. Porque este é um trabalho de médio e longo prazo que devemos fazer. Sim, irmão Lúcio, a palestra do irmão Militão foi feita aqui na 4 Cronat. Temos a palestra, inclusive, gravada e tem um longo texto escrito. Meus irmãos, então é isto. Muito prazer em revê-los. Tenham um excelente final de semana. Espero revê-los na próxima reunião da 4 Cronat, em novembro, com o irmão Jorge Vale dos Santos, falando sobre a história da maçonaria no Espírito Santo.